O presidente Lula ressalta ter aconselhado o ministro Alexandre de Moraes, do STF, a se declarar impedido no caso Master. Ele fez essa afirmação em uma entrevista ao ICL Notícias. De Brasília, André Anelli trazendo as informações. O presidente também destacou mais temas durante essa conversa. Bem-vindo, André. Boa noite. Obrigado, Tiago. Isso mesmo. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula não deu detalhes de quando ocorreu essa conversa com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mas garantiu que o aconselhou a se declarar impedido de julgar o caso do Banco Master. A recomendação se deve ao vínculo do dono do Banco Master com a esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, que teve o escritório de advocacia dela contratado pelo banqueiro. Segundo a Receita Federal, entre 2024 e 2025, foram pagos cerca de 80 milhões de reais de um contrato de 129 milhões que não chegou a ser totalmente cumprido porque a instituição foi liquidada antes pelo Banco Central. Diante desses acontecimentos, Lula pediu para que Alexandre de Moraes não se envolva no julgamento sobre as fraudes financeiras do Master, sob pena de ter a imagem prejudicada. Eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele, tá? É o seguinte, você curtiu a biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar, qualquer coisa. Alguma coisa que passe para a sociedade, uma firmeza, sabe, que ele tem. Que ele tem. Essas declarações foram dadas em entrevista ao portal ICL Notícias. E, na ocasião, o presidente Lula também se manifestou a respeito das casas de apostas, as chamadas bets, que, segundo ele, se depender do atual governo, no caso dele, então, essas empresas não vão mais existir aqui no país. Eu quero dizer o seguinte, se depender de mim, presta atenção, se depender de mim, a gente fecha as bets. Se depender de mim, obviamente que depende do Congresso Nacional, depende de uma discussão. E ainda durante essa entrevista, o presidente Lula também fez uma manifestação a respeito da escala de trabalho 6x1. Ele voltou a afirmar que o Palácio do Planalto vai enviar um projeto com urgência constitucional para que o Congresso Nacional faça a análise. Tudo isso, então, enquanto o próprio Congresso já debate o assunto por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Eu quero trabalhar, eu quero ter uma jornada de trabalho menor do que a que eu tenho hoje, ou seja, eu não quero mais trabalhar 48 horas, 40 horas, eu quero, 6x1, eu quero, colocar o fim da escala 6x1, porque a juventude quer mais tempo para estudar, as pessoas querem mais tempo para ficar em casa. Agora mesmo acabamos de sancionar uma lei em que o homem vai ter direito a 20 dias quando nascer o filhinho, ou seja, ele vai aprender a lavar, trocar fralda, vai aprender a dar banho na criança. Tudo isso exige que as pessoas tenham mais cuidado. A parceria que tem que ter no casal. Então, eu acho que essa vai ser uma campanha, eu terei muito, mas muito prazer. Lembrando que, em relação a esse tema, existem, na verdade, duas brigas entre o Executivo e o Legislativo. A primeira delas é em relação ao protagonismo. Quem é que vai ser, então, de certa forma, o pai da criança, sendo aquele poder, aquele que propôs, então, esse projeto de lei. Se o governo federal enviar essa proposta até o Congresso Nacional, fica, então, com todos os méritos em relação a essa medida. Caso contrário, se o Congresso Nacional promulgar a PEC, acaba então o Legislativo ficando com esse mérito diante da população. Então, essa é a primeira briga. E a segunda briga é em relação ao possível conteúdo, porque ao enviar um projeto de lei, o presidente Lula tem a possibilidade de, sendo aprovado esse projeto, vetar alguns trechos que ele considerar então impróprios
ou que não sejam de interesse do governo federal. Enquanto que, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que, como eu disse, ela é promulgada, ela não passa então pela sanção do presidente da República e acaba então não tendo esse controle de vetar trechos indesejados. Tiago. A dúvida é saber se, nesse caso, esse pai da criança aí vai ter licença maternidade, não é, meu caro André Anelli? Que volta daqui a pouquinho com outras informações. Denise Campos de Toledo e Acácio Miranda. Bom, a gente falou disso ontem, sobre a escala 6x1, que o governo tinha desistido de mandar esse projeto em regime de urgência. Mas, nessa entrevista, o presidente Lula acabou falando, Denise. Faltou combinar com o Hugo Mota, né? Porque o Hugo Mota garantiu que o governo tinha desistido porque ele combinou de pautar esse tema na semana que vem e levar a votação no mês de maio. Então, mesmo com todo esse foco nas eleições, que acaba dispersando as atenções no Congresso, fica mais difícil passar várias propostas e a PEC exige uma maioria que não é simples, votações em 2 turnos, mas o Hugo Mota deu como certo que é esse projeto, a PEC, que está sendo discutida no Congresso, que vai seguir adiante, e não a proposta do governo que teria desistido. Então, a gente já vê aí uma divergência de posições políticas entre o Executivo e o Legislativo, porque tem outros embates também com relação ao Senado. Agora, eu só queria me referir ao que eu dizia há pouco, de o governo se esforçar para levar adiante projetos tidos como populares, a questão da redução das jornadas e também das BETs. Das BETs não é uma questão nem tão popular, mas mexe com uma questão que tem causado preocupação, que é exatamente inadimplência e endividamento. Vários estudos mostram que as BETs têm uma influência muito grande nesse nível de endividamento, de piora da condição de vida da população. As pessoas apostam, não tem como bancar aquilo, acaba se endividando, recorre ao cartão de crédito para bancar despesas básicas e isso vai virando uma bola de neve. Então, é isso que o presidente Lula está focando. Naquele pacote de medidas para reduzir o endividamento, também está previsto, o Ministério da Fazenda já sinalizou, conversas com o Congresso para tentar limitar a força das BETs nessa questão das apostas. Pois é, e para outras informações sobre essa entrevista, no nosso portal, outros detalhes, anote aí jp.com.br. Deixa eu chamar o Acácio Miranda. Essa história da escala 6x1, o Acácio, insegurança jurídica, que se o Congresso Nacional especificamente não fizer um debate amplo com a sociedade, e é um ano eleitoral, é claro que todo mundo quer essa redução, defende essa redução, mas de qualquer forma o setor produtivo reage muito. Qual é a insegurança jurídica se essa discussão não for bem feita? É importante nós observarmos 2 grandes problemas da PEC. Primeiro, o problema econômico, para a economia, como foi bem dito pela Denise, levantado por você, e, em segundo lugar, o problema jurídico. Uma vez que, caso a PEC fosse submetida em regime de urgência, há necessidade que sejam comprovados os requisitos para este regime de urgência. E Hugo Mota e as demais cabeças do Congresso Nacional já demonstraram publicamente e diretamente que não estão dispostos a comprar esta briga num ano eleitoral, a absorver esse desgaste num ano eleitoral e principalmente, fazer um gesto para o governo num tema polêmico durante o calendário eleitoral. Sob o ponto de vista jurídico, portanto, caso não sejam observados esses requisitos, essa PEC poderia e será discutida judicialmente, submetida ao Supremo Tribunal Federal, com uma grande tendência, com grandes chances de ser declarada a sua inconstitucionalidade formal, diante da inobservância do processo constitucional. E nós sabemos também que, para além da questão jurídica, há a questão política. Hoje não há maioria no Congresso, inclusive para a aprovação da PEC, o que traria um desgaste político para o governo, que até ontem o governo parecia não estar disposto a ter, mas de repente há uma mudança nos rumos e Lula reitera a sua vontade de aprovar uma medida impopular.